Eita! Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria, nesse primeiro momento, eu queria que nós orássemos pela nossa nação, pelos irmãos daqui que estão em São Paulo, que estão no congresso da Igreja em Células, o pastor Afonso, o pastor Rafael, alguns jovens do Vinhais também. E esse povo está em São Paulo e vão passar por aglomerações, por aeroportos, essas coisas todas na volta, que eles vêm amanhã. E eu queria que a gente estivesse orando por tudo isso, em decorrência desse vírus, né, que tem se alastrado na nossa nação. E há muita coisa a ser falada sobre isso. Eu já procurei ver algumas coisas, mas todas as palavras que eu vi de pessoas sérias, conhecedores da área, eles dizem que não é para se ter pânico, né? Que o vírus, na verdade, ele não é tão fatal. A letalidade dele maior é com as pessoas que têm a imunidade baixa e pessoas com uma idade já avançada, que precisam realmente tomar o cuidado de lavar as mãos, de não ter contato físico, principalmente espirrar, essa coisa toda. São coisas que não são tão difíceis de fazer, mas que a letalidade em pessoas jovens, crianças e jovens é muito pequena mesmo. É tido uma gripe um pouquinho mais forte, mas que todos eles também dizem que a tendência não é se alastrar, não é ser controlado em pouco tempo, né? Eu acho que o tempo vai nos mostrar isso. Mas assim, há um clima de desespero. Existia pessoas essa semana comprando coisas no supermercado para estocar. E todas as pessoas que têm um entendimento melhor do que isso, falam que não há necessidade disso. Amém? Nós estamos guardados no Senhor e a gente vai orar para Deus continuar a preservar e guardar a nossa saúde. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar essa manhã. Queremos orar, interceder pela nossa nação, diante de tudo isso que está acontecendo. Hoje é um dia tão diferente, um dia em que a nação também se reúne, protesta acerca da injustiça de algumas coisas. Nós queremos orar pelo nosso Brasil, Senhor. Queremos orar também pela saúde do nosso país. Queremos orar, Deus, para que o Senhor guarde as famílias, as pessoas idosas, Senhor. Que o Senhor não permita, Senhor, que essa enfermidade se alastre e que cause muitos danos, que tudo isso seja controlado num curto espaço de tempo, para que a gente possa viver a vida de forma normal. Assim também nós queremos interceder pela vida do pastor Afonso, o pastor Rafael, a sua equipe que está em São Paulo. Queremos pedir para que o Senhor guarde a vida deles, para que o Senhor traga eles de volta em plena saúde, Senhor. O Senhor não permita a contaminação, não permita que eles sofram ou sejam contaminados por esse vírus, Senhor. Traga debaixo da tua proteção, debaixo da tua direção, debaixo da tua graça. E que eles possam trazer um alimento novo para que eles possam compartilhar conosco acerca de células, acerca de relacionamentos, Deus. Que seja tudo para a glória do teu nome. Nós oramos por fé e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria, no primeiro momento, pedir para você ficar com sua Bíblia na mão. A gente costuma pregar sempre um texto, mas o assunto que eu queria falar hoje, a gente vai usar diversos versículos. E como a gente vai falar de coração, eu queria logo preparar o seu coração para que você me perdoe por isso, mas que você fique atento acerca dos versículos que nós vamos usar para ministrarmos a palavra essa manhã. Amém? Queria que no primeiro momento você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. O Senhor tem inclinado meu coração a falar desse assunto. Nós estamos na escola bíblica dominical falando sobre vida de cruz. E eu queria estender o convite para você participar da escola bíblica dominical, fazer um esforço para estar aqui, porque é para crescimento do corpo da igreja do Senhor Jesus. Amém? Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda
o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Amém? É um conselho de Salomão para mim e para você. Salomão, que foi um homem muito sábio, que recebeu muito de Deus, mas que ele também teve muitas experiências relacionadas ao coração. Salomão obteve riquezas, ele obteve fama, glória, amores, ele teve muitas mulheres. Então ele tem autoridade, movido pelo Espírito de Deus, para nos dar um conselho: guardar o nosso coração, sobre tudo. Então você imagina tudo que você tem, a sua casa, o seu carro, a sua família, todos os bens que você tem. Ele está dizendo que sobre tudo isso você tem um bem mais precioso, que é o seu coração. E que esse coração você tem que tomar um cuidado especial com ele. Você precisa guardar esse coração. Então, se você precisa guardar esse coração, é porque ele, de alguma forma, ele pode sofrer algum dano. Por isso, a responsabilidade em guardar o coração é responsabilidade pessoal. E sobre todas as coisas, sobre tudo que nós possuímos, nós devemos ter uma atenção especial com relação ao nosso coração. Essa palavra guardar, ela tem mais ou menos o sentido de cultivar, de dar uma atenção especial. É mais ou menos aquilo que Deus falou para Adão no Jardim do Éden. Quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, ele criou todo um ambiente para o homem, e quando ele coloca o homem lá, ele dá uma missão: guardar, cuidar e cultivar do Jardim do Éden. Então, Salomão está dizendo para que a gente guarde, porque é importante. O coração é importante, tem um grande valor, é como se fosse uma joia. As mulheres entendem disso, né? Que elas têm a joia você guarda num porta-joias, porque é algo precioso. Você não deixa uma joia num lugar aleatório, porque tem um valor. Assim também o nosso coração precisa ser guardado. E nós somos uma igreja de relacionamentos, a gente fala e vive relacionamentos, e a gente, vez por outra, a gente gerencia conflitos de relacionamentos. Irmãos que têm problemas uns com os outros e que precisam muitas vezes liberar perdão, situações que precisam ser resolvidas. E às vezes, quando a situação não pode ser resolvida, por alguma forma ela não tem como ser resolvida, a gente fala assim para o irmão, já que você não pode resolver essa situação, pelo menos guarde o seu coração, porque isso tem uma influência sobre a sua vida, isso tem uma influência sobre o seu relacionamento com Deus. Eu pergunto para você essa manhã, como está seu coração com relação aos seus relacionamentos, com relação à sua vida, ao seu destino, ao futuro? Como é que está o seu coração? Eu queria que você colocasse nesse seu coração essa manhã, como se você estivesse num consultório, para ver o que há, quais as condições do seu coração. Amém? Agora eu queria que você abrisse em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Se alguém puder ajudar ali e colocar, eu vou agradecer muito, porque os irmãos vão olhar com mais rápido. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Através do profeta Jeremias, Deus adverte que esse coração, que Salomão diz que ele precisa ser guardado com cuidado, zelado,
ele também é perigoso, porque pode te levar ao engano. Então veja só que coisa interessante. Salomão diz, pelo Espírito de Deus, que nós devemos guardar o nosso coração como uma joia rara. O profeta Jeremias diz pelo Espírito de Deus que esse coração, ele é enganoso, e ele pode nos conduzir ao engano. Então o homem, ele não tem a capacidade, ele não conhece o coração. O coração do homem, ele é enganoso e corrupto. E Deus fala no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que Ele separa o nosso coração, Ele observa o nosso coração, quadro a quadro, Ele esquadrinha, e Ele verifica tudo o que está acontecendo, Ele está observando, não somente o que estamos fazendo, mas o que estamos pensando. Fica claro que para Deus tem uma correlação entre o que eu penso, o que está no meu coração e aquilo que faço. Isso nos fala de motivações. Não o que eu faço, mas a motivação pela qual eu faço. Não é o que, é por quê. Não é o que eu estou fazendo, é por que eu estou fazendo. Essa que é a pergunta a ser feita. E a Bíblia diz que diante dessa equação do que eu faço, do que eu penso, do que está no meu coração, tudo isso é provado por Deus para recebermos a recompensa de Deus por aquilo que fazemos. Quantos querem ser abençoados por Deus essa manhã? Levante sua mão, irmão, se você quer, assuma, eu quero ser abençoado por Deus, né? Uma das formas de sermos abençoados por Deus é a gente viver essa equação. Aquilo que nós estamos fazendo está de acordo, tem relação com aquilo que está na nossa mente e aquilo que está no nosso coração. Irmãos, isso é tremendo, porque isso, ele desnuda o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos e as motivações do nosso coração. Nós somos vistos por aquilo que nós fazemos. Geralmente nós temos os nossos afazeres, nós temos a nossa vida, temos a nossa família, temos o nosso ministério. E às vezes nós somos até ativos em todas as áreas, fazemos tudo certinho, temos um bom testemunho diante das pessoas. Mas o que Deus está vendo não é aquilo que eu estou fazendo, mas é aquilo que está no meu coração, que diz respeito às motivações pelas quais eu faço as coisas. E a própria Bíblia que nos lança essa equação e essa pergunta e nos faz refletir sobre a nossa vida, ela nos ensina como agradar a Deus através das nossas obras, através daquilo que fazemos. Colossenses capítulo 3, verso 23, Paulo falando àquela igreja e falando conosco essa manhã, diz assim, Colossenses 3, 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Paulo também, pelo Espírito de Deus, ele fala a essa igreja e fala conosco que tudo em que nós estivermos envolvidos, tudo aquilo que nós estivermos fazendo, para fazermos como se estivesse fazendo para Deus. Porque quando nós agimos dessa forma, as nossas obras, elas são aceitas por Deus, e Deus nos dá a recompensa, de acordo com a vontade dEle. E esse é o grande desafio nosso, o meu e o seu, como filhos de Deus. Fazer as coisas, fazer a obra de Deus, realizar as tarefas, aquilo que está diante de nós, sem esperar a recompensa humana. Entendendo que embora o homem se esqueça de nos agradecer, Deus não esquece daquilo que nós estamos fazendo para Ele, movidos pelo coração e o desejo de servi-lo.
O propósito de Deus é que cada filho viva a sua vontade. O propósito de Deus para a minha vida, para você. Você sabe, Deus sabe de onde você saiu. Eu sei de onde eu saí. Mas o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, quando Ele nos chamou, a vontade dEle, eu devo perseguir pela minha vida toda a vontade de Deus. O propósito de Deus para a minha vida. Esse é o nosso grande desafio. Corremos o risco de estar fazendo um monte de coisas sem a aprovação de Deus e com as motivações erradas no coração. Davi compreendeu essa verdade. Ele escreve lá no Salmo 139, ele escreve algo tremendo. Ele começa dizendo, Salmo 139, 1, Senhor, Tu me sondas e conheces, sabe o meu caminhar, sabe tudo que eu faço. E no versículo 23 e 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está dizendo nesse salmo tão lindo? Que fala da existência, da criação, da onisciência de Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, eu sei que Tu já sabes quem eu sou. Eu sei que Tu conheces os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas motivações. Mas eu quero que Tu me mostres. Davi tinha medo de ser injusto, mesmo com seus inimigos. Mas ele se declara incapaz de fazer uma autoanálise e reconhecer verdadeiramente quem ele é, de forma imparcial. Porque Davi entendia que o coração dele poderia conduzir ele ao erro, como conduziu quando ele cometeu o adultério. Esse é o nosso dilema. Essa é a nossa luta. Temos que guardar o nosso coração, entendendo que esse coração é enganoso, ele é corrupto, e entendendo que nós mesmos, da nossa própria capacidade, não temos como reconhecer o nosso coração. Precisamos de Deus, precisamos do Espírito de Deus. Esse salmo de Davi é um clamor. Senhor, sonda, vê se há algum caminho mau. Mas Deus não vai corrigir aquilo que está errado. Deus vai mostrar para que Ele possa corrigir o caminho do seu coração. Como chegamos a essa condição? Como chegamos à condição de um coração enganoso e corrupto? Irmãos, é muito importante quando você que tem crise existencial, e neste mês vai vir uma pessoa falar sobre isso, criacionismo, que certamente vai falar do início da nossa existência, dos confrontos que é com a ciência, essa coisa toda. Você que tem esses problemas, você precisa compreender o Éden, compreender a criação, porque lá é a resposta para a nossa vida, e lá é o lugar onde começou toda a confusão na nossa vida. Por quê? Porque Deus criou o ambiente perfeito para o homem. Deus criou o Jardim do Éden, que era fantástico, era verdadeiramente um paraíso. Mas ali Deus estabeleceu limites para o homem. Agora veja só, nós no século 21 falando sobre limites. Uma palavra que soa para muitos como palavrão. Porque nós vivemos numa sociedade onde prega e vive uma vida sem limites. Mas na criação, no ambiente perfeito do Jardim do Éden, existia limitação para o homem. A limitação sempre é bênção na vida do homem. Sabe? Você que tem problemas de relacionamento com seus pais, entenda, filho. Os limites que você tem é bênção para a sua vida. Deus, como Pai, Ele também coloca sobre nós limites. E esses limites, eles são a proteção para nós. Alguns falam que é escravidão, que é prisão, mas nós entendemos pela palavra
que os valores e os princípios do reino de Deus para nós funcionam como proteção contra nós mesmos, contra o nosso coração corrupto, contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. É necessário limites. Então Deus estabeleceu limites na vida de Adão. Ele colocou no centro do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E deu a opção de escolha a Adão. Mas ele deu uma advertência. Falou, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não toca do fruto dela. A árvore da vida, ela representa a dependência de Deus para conhecer o mal. A árvore da vida, se Adão comesse do fruto da árvore da vida, ele ia preservar a sua relação com Deus, a sua intimidade, a sua essência, ele ia preservar. A árvore do conhecimento do mal é a independência de Deus, a morte. Deus alertou, no dia que comeres da fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o homem teve que escolher entre a vida e a morte. Eva e Adão escolheram a morte. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele, agora pecador, se vê e não gosta do que vê. Olha só, irmão, quando Adão peca, a primeira visão que ele tem é dele mesmo. Mas agora não é mais na ótica de Deus, ele já vê na ótica do pecado. E ele não gosta do que ele vê. A Bíblia diz que ele cobre a sua nudez e da sua mulher com folhas. Porque a visão dele naquele momento fica distorcida pelo pecado. Ele cobriu da sua nudez. Isso nos fala do jeito humano de se proteger. Em seguida, ele se escondeu de Deus. Isso nos fala de medo. Em seguida, ele terceirizou o seu pecado. Isso nos fala de acusação. Quando Deus veio prestar conta com ele, ele disse, não foi eu que comi, foi a mulher que tu me deu. Deus veio falar com a mulher disse, não foi eu, foi a serpente. O pecado, ele foi terceirizado. O primeiro pecado, o pecado da independência, da desobediência, ele desencadeia outros pecados. Porque a independência de Deus, o homem começa a viver uma vida para si. Após ele ser expulso do paraíso, ele tem uma vida voltada para si. Ele não tem mais o relacionamento com Deus. Deus não faz mais parte desse relacionamento. E agora ele vive para si. E acontece algo que essa vida de independência atiça o seu ego, a sua vontade própria. O homem toma o centro da sua existência. O ego e a alma se tornam o centro. E ele passa a viver uma vida independente de Deus, centrado na sua existência. Ele é dono do seu nariz, ele é dono da sua vontade, ele só faz o que ele quer. Ele tem as suas opiniões, as regras, os seus sonhos. O espírito morreu e o ego se tornou o centro. A morte de Adão não foi uma morte física, mas foi uma morte espiritual. Quando ele peca, quando ele é expulso do paraíso, ele está morto, mas espiritualmente, que significa separação de Deus. E aí ele vai viver uma vida independente. A independência, ela faz com que o homem se torne egocêntrico. Ele tem uma vida centrada no seu ego. O pecado é tudo aquilo que tem origem no ego. E toda virtude tem como origem o amor. Para mudarmos as nossas ações, precisamos de mudança em nossos corações. Porque o problema está na raiz. Muitos de nós queremos resolver os nossos problemas dessa forma. A gente olha o problema e a gente quer solucionar aquele problema. Mas a gente não entende que para chegar a esse problema, houve uma raiz, houve um início. Não se trata um adultério
somente na visão da traição. Mas como esse adultério chegou até lá? Todo pecado ele tem que ser visto pela raiz. Então, a raiz do pecado da humanidade é a independência de Deus. É a vida centrada no seu ego. Um coração endurecido pelo pecado do ego é incapaz de amar e se doar. Então, o homem vivendo para si, ele não consegue amar ninguém, porque ele só ama ele mesmo. Ele vive pelo seu coração, pela sua vontade, pelas suas paixões, pela sua razão. Tudo está centrado nele. Então, você já imaginou uma vida egoísta? Você já imaginou você viver próximo de uma pessoa egoísta? Você já imaginou você compartilhar a sua vida com uma pessoa egoísta? É difícil, é muito difícil, mas esse é a raiz, é a natureza do homem, é a forma como entrou. O projeto de Deus era perfeito, mas por um momento ele foi bagunçado ali, houve uma bagunça, né? E ele precisou restaurar esse projeto, ele precisou consertar aquilo que o homem estragou. Jesus veio agora mudar o coração do homem. Jesus veio ao mundo para salvar o homem e remover ele do centro da sua vida. Então, o propósito de Deus, além de nos salvar, ele enviou o seu Filho para salvar o homem, para livrar o homem da condenação, do inferno, do pecado, da escravidão, da vida que Adão proporcionou ao mundo ao pecar. Ele veio para mudar a realidade do homem. E Jesus, ele nos ensinou o verdadeiro sentido da palavra amor. A atitude de negar a si mesmo e colocar as necessidades do outro acima das suas é chamada de cruz na Bíblia. A atitude de nós renunciarmos ao nosso eu, à nossa vontade, a atitude de nós sairmos do centro e deixar Jesus governar a nossa vida, significa na Bíblia, uma vida de cruz. Então, quando a gente fala em cruz, o que a gente associa, gente? Sofrimento, dor. A gente pensa logo em Jesus pendurado, sofrendo, o seu sangue sendo derramado. E a gente pensa em tudo isso. A gente pensa logo no ápice da cruz, no ápice do cristianismo, que é a crucificação de Jesus. Mas quando nós observamos a vida de Jesus, nós vemos que a vida de Jesus é uma vida baseada na cruz. É uma vida baseada na renúncia da sua vontade para fazer a vontade de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 23. 1 João, capítulo 3, verso 23. A Bíblia diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João está dizendo aqui que a fé nos leva, a fé em Jesus nos leva a amar as pessoas. Para vivermos uma vida que agrada a Deus, não basta andar em fé, temos também que andar pela cruz. Irmãos, essa é a proposta do reino de Deus para a nossa vida. Andar pela cruz. Andar pela cruz é sair do centro da nossa vida e permitir que Jesus habite no centro da nossa vida. Isso vai mudar todo o nosso testemunho, isso vai mudar toda a nossa vida. Porque nós não passamos mais a fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Como fazer isso diante de um mundo egoísta que só pensa em si? Por isso que nós somos diferentes, somos chamados para ser diferentes, porque vivemos pela fé. E a fé
nos faz amar a Deus e amar as pessoas. Andar pela cruz, vida de renúncia. É uma mensagem que você não encontra muito nos nossos dias, sabe? Porque muitos perderam a essência do Evangelho. Muitos perderam Jesus como referência do Evangelho e da vida cristã. E isso nos traz problema. Jesus nos ensina um estilo de vida que consiste em negar a vontade do ego para fazer a vontade de Deus. A vida que Jesus nos ensinou, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos a sua existência, o seu ministério, a sua vida, a vida que ele nos ensina é uma vida de renúncia. É uma vida de cruz. A cruz, ela estava presente na vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. E Jesus entende isso de forma tão profunda, e ele nos ensina também, de forma tão grandiosa, que quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele fala lá em Mateus capítulo 6, verso 13, na parte B, ele diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos dizem amém, ainda não terminou. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus está nos dando uma vacina contra o nosso ego. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso e no final ele diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. São as três coisas que mexem no homem, no ego do homem. Reino está ligado aos bens, riqueza, respeito, reconhecimento. Isso na mão do homem é nitroglicerina pura. Poder, desejo íntimo de mandar, primazia. Glória, desejo de elogio, louvor. Isso aqui é crucial para o ego. Alguém que vive pelo ego, ele tem uma necessidade de ser elogiado. Ele tem um desejo de ser louvado, de ser engrandecido. E Jesus está dizendo: olha, isso tudo não faz bem para vocês. Porque o reino, o poder e a glória é para Deus. Essas coisas na mão é tudo que o homem natural quer. A vida na cruz consiste em abrir mão do reino, poder e glória, sabendo que tais coisas devem ser tributadas a Deus. O Senhor precisa nos mostrar o quanto o nosso ego é deplorável diante dos seus olhos. Irmãos, é essa proposta nossa essa manhã, é que o Senhor nos mostre o nosso coração, mostre as motivações do nosso coração, que a gente saia daqui de forma diferente. O espelho de Deus é a revelação da nossa condição. A dureza do nosso coração nos impede de vermos. Somente pela iluminação do Espírito Santo de Deus, nós temos a capacidade de reconhecermos verdadeiramente quem nós somos. O homem em si, ele não tem a capacidade de se julgar, porque o seu prumo não é perfeito. Somos analisados, somos julgados e somos provados pela palavra de Deus. A minha vida, ela precisa ser colocada diante da palavra de Deus, e com certeza ela está torta, mas a palavra de Deus é reta. E eu preciso andar nesse caminho reto. O homem em si, ele não produz justiça, porque ele está nesse estado de decadência. Mas a justiça de Deus é perfeita. Deus, ele quando nos olha, ele nos olha as nossas ações e as motivações do nosso coração. E nós vivemos um fato inusitado na nossa nação.
O Brasil se cansou da corrupção. E o povo agora pede leis mais fortes contra a corrupção. Mas tem um detalhe, que quem faz as leis estão todos boa parte deles estão envolvidos em corrupção. Então o povo diz, eu quero justiça, eu quero mudança, mas quem faz a lei não pode, porque se ele fizer a lei, ele vai se enquadrar na lei. E aí o que a gente faz? A gente guarda as mudanças, guarda os projetos, guarda as leis e deixa para depois. É mais ou menos isso que nós vivemos nesse. Por quê? Porque a justiça do homem não funciona. Nós verdadeiramente reconhecemos quem nós somos pela iluminação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, amém? Somente o homem nascido de novo, ele tem a capacidade diante de Deus de reconhecer quem verdadeiramente ele é. E geralmente quando ele vê aquilo que ele é, ele não se agrada. E ele entende que ele precisa de mudanças. Irmão, não existe conversão sem mudança. Não existe vida com Deus sem mudança. Não existe, eu preciso sempre estar querendo. Por isso é necessário a escola bíblica dominical, por isso é necessário a célula. Por isso é necessário eu renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso é necessário que muitas vezes eu sacrifique algumas coisas em prol de Deus. E como nós temos dificuldade de sacrificar as coisas para Deus? Como nós temos dificuldade de sair do centro da nossa vida, do nosso conforto, da nossa zona de conforto? Quando falhamos, é para nós, irmãos, crentes, quando falhamos por insensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, aí Deus se vê forçado a usar outros recursos para tratar conosco. A nossa vida é mais ou menos assim. A gente recebe de Deus. E existem áreas da nossa vida que nós não permitimos que Deus trate. E apesar da palavra condenar aquilo que a gente faz, apesar da gente receber mensagens, pregações, de exortações, Deus falando conosco, há resistência no nosso coração em obedecer. Como acontece com os nossos filhos, como nós ensinamos os nossos filhos? Primeiro, nós ensinamos o que é certo. Eles fazem errado, a gente adverte. Eles continuam, a proporção que as coisas vão continuando, as medidas vão sendo mais extremas. Assim, Deus faz conosco. E aí, quando nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, não entendemos aquilo que Ele quer transformar na nossa vida, continuamos em obediência à Sua palavra, ao Espírito Santo, e aquilo que Ele tem para nós, Ele nos leva ao recurso do fracasso, do vexame. Muitas vezes Deus expõe. A pessoa continua no caminho. Deus, por amor, Ele permite que o fracasso e o vexame se manifeste na vida da pessoa. Ainda aí, nós vemos a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Porque mesmo no meio do fracasso e do vexame, Deus trata com seus filhos. Quantos de nós, irmãos, ainda não passamos por perrengues na nossa vida, por desobediência? Quantos de nós não resistimos ao Espírito de Deus e Deus nos levou até a consequências mais drásticas? Mas nós estamos aqui, porque mesmo assim a gente vê o amor de Deus se manifestar. Amém? Não é o desejo dele o sofrimento para nós. O fracasso e o vexame vem por causa da dureza e a resistência em aprender por meio da luz do Espírito Santo. Às vezes nós temos um conceito errado de nós mesmos. Pensamos que somos humildes, mas não somos. Não somos dependentes. Agimos pelo esforço próprio e com motivações erradas.
Não é fácil perceber erro em nós. A gente enxerga a vida de tantas pessoas, até a gente mesmo tem dificuldade em nos policiar. Às vezes a gente está conversando, aí começa a falar de pessoas, de defeito das pessoas, de pecado das pessoas, e a gente começa, e aquilo ali fermenta e cria uma situação, porque a gente tem uma facilidade enorme de olhar, de apontar os erros dos outros, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de nós mesmos. Isso faz parte da nossa natureza, irmão. O homem natural, ele não faz isso, ele é arrogante, ele não reconhece quando está errado. Ele só faz isso pelo Espírito de Deus, trabalhando no coração dele. Isso é dependência, isso é vida de cruz, isso é vida de renúncia. Porque reconhecer um erro não é fácil, você tem que passar por cima do orgulho, daquilo que muitas vezes domina a nossa vida, sabe? E quantas pessoas não estão presas, irmão? Presa, com dificuldade de se relacionar, presas a outros relacionamentos, porque não entenderam que precisam se humilhar, que precisam perdoar. São situações que vivem anos e anos, você fica amarrado àquela pessoa, porque você não compreende que uma palavra sua de liberação vai limpar o seu coração. Irmãos, Deus está interessado no nosso coração. Ele quer o nosso coração. Quando o nosso coração está corrompido pelo pecado, pela falta de perdão, por aquilo que desagrada a Deus, nós perdemos a capacidade de nos relacionar com Deus. E aí sim, pode vir o engano sobre o nosso coração. Há um perigo nisso. Um coração contaminado pelo ressentimento, pela mágoa, pela falta de perdão, ele é uma porta aberta para que Satanás lance engano. E nós corremos o risco disso. Porque o importante para Deus é o nosso coração. Então, quantos corações aqui não estão magoados, ressentidos, sujeitos a pensamentos, a enganos, a sofismas? Então, Salomão falou, você tem um bem precioso, é o seu coração. A responsabilidade é sua de cuidar dele, de zelar. Isso nos fala de um coração limpo, sem nada que possa abalar a nossa fé, sem nada que possa atrapalhar a nossa vida. Amém? Precisamos desse coração, precisamos dessa vida. Mas para isso nós temos uma luta grande, que é vencer o orgulho, aquilo que está dentro de nós, o ego, né? O querer, a vontade, sabe? Renunciar a tudo isso para viver uma vida com Deus. Deus falava assim, olha, esse povo fala de mim, mas o coração está distante. O coração dele está perdido. É só fogo de palha. Falam, gritam, choram, fazem e acontece. Mas isso para mim não tem valor nenhum. Por quê? Porque o coração está distante. O coração está comprometido. Isso é importante demais para nós, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso ministério, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você me pergunte, irmão, mas o que eu tenho a ver com isso? Com essa história de coração, meu coração é bom, eu não tenho problemas no coração, sabe? Há uma coisa interessante, uma correlação entre o coração, falando em si, o coração físico e o espiritual. Então, o coração é aquele que determina todas as nossas ações. Os nossos olhos, a nossa mente, captura as coisas e desce para o coração gerencia tudo isso. Fisicamente também ele bombeia o sangue, que vai para todos os nossos órgãos. Então, o coração parou de bater, não existe vida. Em alguns casos há reanimação, mas só há vida quando o coração está batendo. Assim também Salomão diz, olha, o seu coração é fonte de vida.
Para isso ele precisa estar bem cuidado, bem guardado. Assim como nós precisamos fazer o regime, assim como nós precisamos cuidar do nosso colesterol, que atinge o nosso coração físico, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, para que o nosso coração seja saudável. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Em primeiro lugar é entender que nós somos incapazes sem Deus. Não há mudança para as nossas vidas se Deus não fizer. Amém, irmãos? Se Deus não agir no nosso coração. O nosso coração é duro. Ele precisa ser martelado. Ele precisa ser quebrado. E algumas vezes Deus vai usar situações para quebrar o nosso coração. Por amor a nós. Por amor a mim, por amor a você. Então, isso é uma herança que nós recebemos. Todos os homens, a Bíblia diz que eles pecaram, com exceção de Jesus. Vivemos nessa condição. Mas Jesus, ele entrou na nossa vida. Ele nos deu o seu Espírito. Agora nós temos um Espírito, nós temos um aliado importante. Então esse Espírito, ele sonda e ele me mostra as áreas da minha vida que precisam ser consertadas. E aí, diante dessa realidade, eu tomo uma posição em relação àquilo que Deus me falou. Irmãos, tomar posição. Guarde isso no seu coração. Tomar posição. Estava falando de manhã na escola bíblica que, quando você vê a Bíblia, você vê que todas as pessoas que foram tocadas por Deus, elas tomaram uma posição. Se Abraão não tivesse saído da sua terra, da sua parentela, lá em Gênesis 12, Deus não tinha multiplicado a sua família. E nós não estaríamos aqui. Se a mulher samaritana não fosse naquele poço em Sicar, meio-dia, se ela não saísse da sua zona de conforto, do lugar onde ela estava escondida, por causa dos seus relacionamentos, e se ela não fosse ali e se encontrasse com Jesus, a sua vida não seria mudada. Ela se tornou uma grande evangelística, porque ela saiu da zona de conforto. Se Zaqueu não tivesse subido naquele pé de árvore, onde ele foi visto por Jesus, e Jesus foi para a sua casa comer com ele, a sua vida tinha continuado ele ali na coletoria, colhendo impostos. Se Saulo não tivesse ido para Damasco, e ali no caminho de Damasco ele tivesse um encontro com Jesus, ele não teria se transformado em Paulo. Se a mulher do fluxo de sangue não saísse da sua casa e fosse e tocasse nas vestes de Jesus, ela não teria sido curada. Se Bartimeu não tivesse na beira do caminho, na hora que Jesus saiu, ele cego, se ele não tivesse ali clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não teria sido curado. Então a Bíblia toda, ela nos manda sair da zona de conforto. Ela nos manda fazer algo, ter alguma ação em relação a Deus. O nosso coração comprometido pode trazer coisas práticas para a nossa vida. Por exemplo, no casamento. Deus planejou a intimidade do casal como uma bênção. A relação sexual entre o marido e a esposa é bênção de Deus. Quando a relação sexual não é entre o marido e a esposa, é uma relação pecaminosa, que fere a santidade de Deus e pode trazer consequências. Mas quando a relação sexual, a intimidade é feita entre o marido e a mulher, ele gera aquilo que é mais lindo, que é a beleza das crianças. São os nossos filhos que nascem. Mas muitas vezes a nossa intimidade é comprometida quando, por exemplo, aquilo que Deus planejou como sendo a união entre um homem e uma mulher se transforma em moeda de troca.
Muitos casais vivem assim, irmãos. Só tem sexo se você me dá algo. Só tem isso se você me dá isso. A vontade, o ego centralizado faz a gente fazer essas propostas. Então o casamento se transforma, aquilo que Deus fez tão lindo, uma aliança entre um homem e uma mulher, onde eles se tornam uma só carne, através da relação sexual, se torna um ambiente de prostituição, onde a intimidade é conseguida através de dinheiro, facilidades ou bens. Nós precisamos corrigir isso. Você respeita, marido, os limites da sua aliança? Você entende que assim como Adão colocou limites ao homem no Éden, ele colocou limites na sua vida quando ele lhe entregou essa esposa, esse cônjuge? E que você tem um compromisso e que a sua área de atuação é na sua família, a sua intimidade é com a sua esposa e somente isso? Essa é a limitação de Deus para a aliança de casamento. Muitos não fazem assim. Muitos estão com as suas esposas, mas o seu coração está distante em fulana de tal, ou fulana ou beltrana. Por quê? Porque o coração, e Deus está vendo tudo isso, irmãos. A Bíblia diz que o nosso leito, ele precisa ser santo. Ele precisa ser santo, o nosso leito conjugal. Então, quando você está com a sua esposa, não cabe mais ninguém, só o Espírito Santo de Deus. Não traga fantasias para o seu relacionamento. Não faça isso. Você está maculando. E isso é pecado e entristece a Deus, o Espírito de Deus. Qual o seu projeto de vida? Enriquecer, construir um império? Para quê? É uma pergunta para mim e para você. Às vezes o nosso ego produz um sentimento de autopreservação. Ficamos na zona de conforto, por exemplo. Não vamos à célula, não vamos na escola bíblica. Então a gente está na nossa zona de conforto, sabe? Eu cheguei, estou cansado, não dá. Eu não vou. Né? A motivação do coração, de certo que algumas vezes não tem como ir. Mas a questão é a análise do nosso coração. Por quê? Precisamos valorizar as coisas de Deus. Pessoas que saíram da zona de conforto, que renunciaram à sua vontade, foram honradas por Deus. E o mais lindo de todos, que aceitou o desafio de sair da sua zona de conforto, foi Jesus. Jesus estava no céu, na glória com o Pai. Era tudo maravilhoso, era tudo lindo. Mas o que ele fez? Ele topou vir aqui na terra e viver como homem, se sujeitar à humanidade, se sujeitar a todas as coisas, a dor, o sofrimento, a renúncia de si mesmo. Mas por que ele fez isso? Por amor a nós. Por amor a nós. E a Bíblia usa a ilustração de uma planta, sabe? Você lança a semente na terra. E essa semente, ela precisa morrer para que nasça. Então, primeiramente nasce o caule, depois esse caule se levanta, nasce as folhas, depois as flores e depois os frutos. São processos. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos sair da estagnação. Nós precisamos entender que existe um tempo de nascer, um tempo de crescer, um tempo de frutificar. Você tem frutificado na casa de Deus? Você tem saído da sua zona de conforto para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer? Isso é importante. Isso é a vida de cruz, isso é a vida de Jesus. Ele veio ao mundo e ele morreu. Nós estamos aqui porque ele morreu. E ele nos deu essa vida abundante que nós precisamos. Ele restaurou o relacionamento que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Mas para que ele fez isso?
para me tornar agora o centro da minha vida. Não, para me levar uma vida que agrade a Ele. A minha pergunta: você tem agradado o Senhor? Você tem vivido uma vida que agrada o Senhor? Quantas coisas na sua vida você tem renunciado em prol de Deus? Quantas coisas você tem feito que você não faria naturalmente, mas que você fez porque Deus mandou? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Você está preparado para sofrer a humilhação? Você está preparado para ser desprezado? Para ser mal compreendido? Para ser açoitado? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Porque a vida da cruz consiste nisso. Em estarmos mortos para nós mesmos, para a nossa vontade, para viver a vida de Deus. Mas para isso eu preciso estar disposto a renunciar. Irmãos, se vivermos a nossa vida, não vamos fazer a vontade de Deus. Se nós nos intertermos com os nossos problemas, não faremos a vontade de Deus. Vamos ficar cansados, sobrecarregados, desanimados e não vamos produzir nada. Porque na nossa vida, na verdade, nós ainda não morremos. Estamos ainda muito vivos. E a semente, para gerar uma planta e frutificar, ela precisa morrer. Se a semente não morrer, não existe planta, não existe frutificação. Mas o que Deus fala conosco através da sua palavra é que para que Ele possa viver em nós, nós precisamos morrer para nós mesmos. Talvez você veio essa manhã aqui querendo uma palavra de conforto para a sua alma, querendo resolver os seus problemas. Mas eu quero dizer para você que os seus problemas vão começar a ser resolvidos quando você entregar eles para Deus. Você, da sua própria capacidade, talvez você esteja lutando tempos e tempos com essa situação, não dorme, sabe, não vive. Você precisa entregar isso para Deus. Você precisa entregar para Deus as pessoas que te machucaram, as pessoas que te feriram, as pessoas que te desprezaram. Você precisa entregar para Deus. Para que você fazer isso, você precisa morrer para você mesmo. Essa é a vida. Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância. Que vida é essa? É a verdadeira alegria. É a alegria do contentamento. Quem tem contentamento não tem problemas com o ego. Porque o ego me diz que eu preciso, e a medida de ter não enche. Quanto mais você tem, você mais quer, mais você quer, e você cresce, e você constrói, mas você está sempre infeliz. Existem pessoas que têm muito, mas são muito infelizes. Elas até compram viagens, elas compram roupas, elas se envolvem com consumismo, com tudo isso, buscando a alegria que não tem. Porque o ego ainda manda, o eu ainda está no centro. Não é a minha necessidade. Somente Deus pode mudar os nossos corações. Só Ele pode mudar as nossas motivações. Só Ele pode transformar o nosso coração através do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, coloque a mão, aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração. E fale com Deus, como é que Ele está? No primeiro momento você entende que Deus sabe como Ele está. Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece os teus dilemas, as tuas lutas. Mas você precisa expressar isso com a sua própria boca. Fale como está o seu coração. Se você, pelo Espírito de Deus, durante essa reunião, você entende que você precisa de mudança, que você precisa de transformação, eu queria convidar você a vir aqui na frente, sair do seu lugar, com esse entendimento de que Deus honra
aquele que sai do seu lugar, aquele que sai da sua zona de conforto. Queria que você, num passo de fé, se você entende que você necessita de um coração novo, você venha aqui na frente. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.